Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. No tempo de Jesus, assim como no nosso tempo, já existia a indiferença, a desigualdade, a injustiça. E para aquele tempo, assim como para o nosso tempo, Jesus mostra seu Pai como alguém comprometido com o sofrimento humano. Ele alimenta os famintos, ele cura os doentes, oferece vida em plenitude para todos. É o que nós iremos escutar no trecho do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu à montanha. Esta é a segunda vez no Evangelho de Mateus que Jesus sobe à montanha. Na primeira vez, ele tinha feito o Sermão da Montanha, oferecendo as bem-aventuranças. Agora, nesta segunda subida, ele não faz sermões, mas ele cura os doentes e sacia os famintos. Esta passagem do Evangelho de Mateus tem como pano de fundo o Êxodo, quando Moisés subiu sozinho à montanha. E na montanha, ele recebeu as leis de Deus e depois ofereceu ao povo. Jesus, na montanha, não ofereceu leis, mas ensinamentos, porque as leis agem como uma força obrigatória externa. Os ensinamentos agem aqui dentro e despertam o interesse e o desejo por algo. Enquanto Moisés subiu sozinho, Jesus subiu a montanha com multidões. A montanha, nas Sagradas Escrituras, é tida como o lugar por excelência no qual acontece a teofania, Deus se manifesta. Jesus não vai sozinho. Ele arrasta homens e mulheres para fazerem uma experiência com o seu Pai. Lá na Montanha Sagrada, tinham coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Aqui nós temos uma releitura da profecia de Isaías no capítulo 35, na qual Isaías afirma que com a chegada dos tempos messiânicos,
coxo saltará como cervo, se abrirão os olhos dos cegos. E Isaías desejou muito por este momento. É Jesus Cristo, apresentado por Mateus como o libertador definitivo. É nele que a vida acontece. Jesus disse: tenho compaixão. A compaixão é uma comoção interna visceral. E na Bíblia é um sentimento próprio de Deus. Mateus, mais uma vez, apresenta Jesus como Deus. E por que Jesus teve compaixão? Porque já fazia 3 dias que a multidão não comia nada. Isso nos faz lembrar o povo no deserto, que ficou 3 dias que procurava água e não encontrava. Os discípulos então apresentaram a Jesus 7 pães com alguns peixes. Este era o alimento deles para aquele dia. Jesus toma o alimento deles, dos discípulos, e faz o milagre não da multiplicação, mas da partilha. Partilha que gera abundância. E depois ele tomou os pães e deu graças. Olha que gesto tão bonito. Ele agradece ao Pai por aqueles dons. E dar graças é aquilo que nós fazemos na Eucaristia ou na Santa Missa. Nós agradecemos ao Pai pelo sacrifício do seu Filho, que traz salvação e vida nova para todos. Depois o Senhor tomou os pães e os peixes, deu aos discípulos para que eles dessem ao povo que estava ali. Jesus teve uma pedagogia maravilhosa para ensinar os seus discípulos sobre a partilha. E é o chamado que esse Evangelho faz para todos nós hoje, para continuarmos esse serviço, pensando principalmente naqueles que não têm o alimento diário de cada dia. Ser cristão é ser luz, é ser pão partido para aqueles que caminham vazios e desorientados neste tempo. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.